Boa tarde, gente, ou bom dia, ou boa noite, não importa o horário que você está assistindo o vídeo. Gente, iniciando essa aula falando sobre a Era Vargas, como iniciou. Primeiro, né, a gente sabe que foi o fim da política oligárquica, ou a política do café com leite, a política que era ditada por os estados que tinham poderio econômico. Então, um ano eles elegiam um candidato, outro ano elegiam outro, iam de acordo com as vontades dos grandes proprietários rurais, tá certo? Tanto São Paulo café ou Minas Gerais leite. E tinha também o cacau em Salvador e entre outros. Mas o poder econômico era que ditava. Em 1930, gente, em 1929 teve a queda da Bolsa de Valores, né, de Nova York. E isso fez com que no Brasil generalizasse uma crise, a crise mundial, mas também teve uma crise econômica brasileira por conta que o café perdeu-se o seu valor, e aqui no Brasil tinha muitos proprietários de café. Houveram alguns proprietários de café que chegaram até a se matar, e com isso chegou-se o fim à velha política oligárquica e iniciou-se uma nova era. Tem aqui uma breve explicação dos anos 30. Eleições, Washington Luiz indica Júlio Prestes para a presidência. Aliança Liberal indica Getúlio Vargas. Vitória de quem? De Júlio Prestes. Nesse período o voto era secreto, incentivo à indústria nacional, leis trabalhistas e anistia aos tenentes rebelados, com o tenentismo em 1924. Só que houve um fator que foi determinante. Assassinaram João Pessoa, certo? Que era o vice de Getúlio Vargas. Com isso, eles acharam que quem tinha assassinado teria sido Washington Luiz. Então, o que foi que o Washington Luiz fez? Ele foi deposto, pediu a sua deposição. E Getúlio Vargas assume, iniciando uma nova era, com um governo provisório. Nesse governo provisório ele tomou algumas medidas, não é, já para instalar a primeira república ou a primeira constituição formulada por ele, que é a primeira constituição de Getúlio Vargas, que foi em 1934. Essa Constituição, vou botar aqui para a gente ler essa parte, o governo convocou uma Assembleia Constituinte que em 16 de julho de 1934 votou e aprovou a terceira Constituição e a primeira Vargas. Getúlio Vargas rasgou a Constituição as duas vezes. Essa Constituição, voltar aqui, essa Constituição, o voto era secreto, ensino primário obrigatório, primeira vez o voto feminino, as mulheres começaram a ter direito ao voto, não somente direito ao voto, mas o direito a se candidatar, direito a exercer cargo. Também foi na eleição de 1934 que foi eleita a primeira deputada feminina. Foi criado a justiça eleitoral e também alguns direitos trabalhistas, salário maternidade, direito ao lazer, direito à férias anual. Tudo isso foram algumas medidas que foram implantadas na Constituição de 1934, tá certo? Então, Getúlio Vargas ele já entrou fazendo várias mudanças e algumas mudanças boas. Só que nesse período de mudanças institucionais no Brasil, e mudanças na política, no modo de votar e entre outros, o mundo também estava vivenciando um período de mudança. Estava surgindo o nazismo, o fascismo, tá certo? O comunismo, o socialismo que já existia antes, mas estava evidente. Então, no Brasil também já estava tendo algumas ideologias. Um exemplo, em alguns países já estavam se instalando ditaduras militares, que foi um período que esse período foi um período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial. O governo constitucional de Getúlio Vargas,
A Grande Depressão, falência de desemprego e inflação, eleito pelo voto direto. Então ele foi eleito pelo voto direto de 1934 adiante. Ação integralista brasileira. Fascismo, Plínio Salgado, governo autoritário, partido único, censura e etc. Aliança Nacional Libertadora, comunismo, Luiz Carlos Prestes, não pagamento da dívida externa brasileiro, nacionalização das empresas estrangeiras e reforma agrária. Essas eram duas alianças, uma defendia o fascismo, o outro defendia o comunismo. Um era defendido por Plínio Salgado, o outro era defendido por Luiz Carlos Prestes. Aí, gente, no ano de 1934, certo? Após a aprovação dessa Constituição, Getúlio Vargas foi eleito pelo voto indireto. O que quer dizer voto indireto? Ou seja, ele foi eleito pela Assembleia Constituinte e não pelo voto dos eleitores brasileiros. No início do seu governo, dois grupos, né? Que eu falei desses dois grupos. Qual foi o grupo? O integralista e o outro é o quê? Aliança Nacional Libertadora. Esses dois grupos, eles eram à frente. Eram os dois grupos políticos, um oposto ao outro. Um defendia o fascismo, o outro defendia o comunismo. A Aliança Nacional Libertadora foi fundada em 1935 por membros de diferentes grupos políticos, contrário ao fascismo, tendo inspiração comunista. A organização defendia a formação de um governo que garantisse a reforma agrária, a proteção de pequenas e médias proprietárias. Aí era o que eles defendiam, não é? Algumas outras coisas. Já a integração comunista, ou a intentona, já a intentona, né, integração brasileira, ela foi declarada ilegal. Militares e civis comunistas colocaram em prática tentativa de golpe que pretendia tirar Getúlio Vargas do poder. O início do movimento ocorreu em novembro de 1935, com a tomada do poder na cidade de Natal e no Rio Grande do Norte. Grupos militares aderiram ao movimento e outros grupos do Estado nos dias seguintes, tomando quartéis do Rio de Janeiro e em Recife. Porém, em poucos dias o movimento foi derrotado por tropas militares que se mantiveram fiéis ao governo. A tentativa de golpe ficou conhecida como Intentona Comunista e seus participantes foram presos. Getúlio Vargas utilizou a intentona como justificativa para aumentar a repressão a grupos políticos que se opunham ao governo. E iniciou-se o Plano COE. Durante a organização das campanhas para a eleição presidencial, que ocorreria em 1938, Getúlio Vargas começou a elaborar estratégia para permanecer no poder. Assim, ele instalou-se em 1937. O seu governo divulgou o Plano COE, um suposto plano que pretendia tirar Getúlio do poder e implantar comunismo no Brasil. Entre as ações previstas no plano estava a realização de manifestações populares e uma greve geral e incêndio de igrejas e saques. A suposta ameaça comunista foi utilizada por Vargas para gerar um clima de insegurança no país, conseguindo assim o apoio de diversos setores da sociedade brasileira para ampliar o seu poder. Ele conseguiu ampliar o seu poder e enfraqueceu todos os opositores. Apenas 8 anos mais tarde revelou-se que o Plano COE era uma fraude criada por um membro da Ação Integralista Brasileira para fortalecer o governo de Getúlio Vargas. Então ele tornou-se o quê? Uma ditadura. Instalou-se a ditadura contra a Aliança Comunista Brasileira, certo? E com isso ele instalou-se um período de regime ou uma pequena ditadura no Brasil, certo? E nesse período em que ele vivenciou, iniciou-se também o Estado Novo, em 1937. Sobre o pretexto de combater o comunismo no país, Getúlio Vargas aplicou
um golpe de Estado com o apoio de diversos políticos e militares influentes. Assim, as eleições presidenciais, que seriam realizadas em 1938, não foram realizadas. Foram dando início ao governo autoritário, que ficou conhecido como Estado Novo, que Estado Novo iniciou-se em 37 e foi até 45, certo? A DIP, ele criou também a DIP. A DIP foi uma Constituição de 37, ele já criou a segunda Constituição, tinha como um dos princípios o controle social e dessa maneira, durante o Estado Novo, o governo interferiu em diversos aspectos relacionados ao cotidiano da população, fazendo uso da repressão, da censura, certo? E da propaganda. Ele censurava a música. Lembra na aula de artes? Havia censura de toda parte. E também ele utilizava-se das rádios, da TV para autopromover uma propaganda dele, certo? Propaganda do seu governo. Em 1939 foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, que foi o DIP, é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que ele fazia essa propaganda do seu governo, responsável pela divulgação e propagandas oficiais do Estado. Essa propaganda era utilizada para difundir uma imagem positiva do governo, descartando a figura de Getúlio Vargas como um líder bondoso e próximo do povo. Então, tinha o intuito de destacar Getúlio Vargas como um homem bondoso que fazia benefício para a população, tá certo? Então, esse foi o DIP. E houve algumas reformas trabalhistas, nessas vocês podem ver que foi um direito do povo, o povo ter direito a férias anuais, gozar de lazer, certo? Semanal, a mulher ter o salário maternidade, ter o direito também a trabalhar o salário igual ao do homem, e entre outros, tá certo? Nas próximas aulas estarei explicando um pouquinho mais.